Olá, meus amigos, minhas amigas, como vão todos vocês, todas vocês? Mais uma vez, Fernando Chaves, trazendo os cumprimentos e agradecimentos por tanta visualização que vocês me dão no LinkedIn. LinkedIn, YouTube um pouco menos, mas no LinkedIn, que é uma plataforma muito profissional, a gente tem quase 11 mil seguidores e a gente está muito bem. E eu só tenho que agradecer. Hoje, nós vamos falar. A empresa familiar tem uma cultura muito própria, né? Porém, veja, eu já tive a oportunidade de fazer treinamento corporativo numa empresa muito forte mundialmente. E conversando com o pessoal, a gente fala nacional, totalmente a sociedade anônima, né? Grupos ferrenhos, e que traziam a sua própria cultura para a instalação de novas fábricas. E o que é que a gente podia falar? Olha, vejam, os diretores traziam, e quando implantaram a filial no Brasil e no estado, aqui em Pernambuco, essa empresa trouxe alguns diretores de outra filial, né? Sediada em outro estado. E aí a cultura era a mesma. Puxa, mas a gente não modifica isso, não pode modificar aquilo. Por que não pode? E eu dando o treinamento corporativo e incitando, né, os colaboradores a mexerem nessa coisa, né? Nesse doce, né? E não tinha jeito. Ou seja, a cultura, eu diria que é própria de cada conglomerado, né? Eu diria que não é somente uma cultura familiar, não, a cultura empresarial sólida, não. Então, qualquer conglomerado, né, tem sua cultura. E olha, para você mexer nisso. Eu digo muitas vezes, conversando, brincando, né? Palavras mais grotescas, eu digo, olha, é um inferno você mexer em cultura. Porque você vai mexer num vespeiro, né? E olha, para você consertar isso, ter uma implantação de novos mindsets, eu sou fã de falar sobre cultura, né? Vocês já me conhecem, aqueles que me seguem, aqueles entendem o quanto eu sou fanático, né, por cultura. Porque um belo dia a gente vai ter que mudar, gente. Senão nós já ficamos muito para trás. Já ficamos muito para trás. No futebol, a gente não implantou novos mindsets, vamos ficando para trás. Seja, olha, grandes clubes brasileiros, como os medianos. Se não mexerem, não vai para lugar nenhum. Vai perdendo cada dia mais seus plantéis. Mas uma das coisas importantes que eu quero dizer para vocês, e nessa etapa 4, o líder, a liderança 4 sobre empresa familiar e a cultura organizacional nela instalada, a gente já tem colaboradores altamente experientes. Os dois ambientes, vamos chamar assim, atitudes, hábitos, conhecimentos e habilidades, já bem formatados. Eu diria até que é o high performance, porque é tudo o que a gente gostaria de ter. Era uma empresa de maço. A gente encontra. Mas a cultura, às vezes, perde bons talentos porque esbarra, né? A cultura esbarra nisso. Proíbe, às vezes, né, que ele continue avançando. Né? E por que isso? Cultura organizacional. Advinda, herdada dos seus próprios comandantes. E a liderança?
Como é que a liderança fica nisso? A liderança, nesses casos de colaboradores high performance, há KPIs, né? Indicadores chaves de performance lá em cima, alta competência, alto nível de comprometimento com o feitio da tarefa. E o que a gente entende como isso? Deixa ele, deixa o colaborador trabalhar para que haja bom resultado. Ele tem que trabalhar. Não é mais aquela mentoria. A gente pode chamar aqui de liderança executiva. Essa liderança consultiva, no nível 3, com indicadores nos quais a motivação, o comportamento em si oscilante. No nível 4, não. Tudo está lá em cima. Ele mesmo se cobra, ele mesmo se corrige. Tem uma pergunta agora, né? Com que eu vou cuidar, liderar esse colaborador? Você não vai ter recursos, você não vai ter as análises ou no painel online, né? Ou você não vai trabalhar com o colaborador, com esse gerente, esse supervisor, esse gerente operacional, esse gestor, como que ele está fazendo com os colaboradores, o que ele está fazendo, como que ele está liderando esses colaboradores, alta performance, como que ele colhe informações desses colaboradores altamente competentes e altamente comprometidos com o feitio da tarefa. Ele entende tudo. Esse tema é um pouco menor de tratamento aqui com a gente. Por quê? Porque ele já está todo competitivo, ele entende os 4 macroambientes da organização: financeiro, clientes, processo e RH. Dentro dos processos, entra hoje alta tecnologia. Ele precisa desenvolver, se ele está num nível que a gente chama de 4, onde o tratamento com ele é um tratamento executivo, deixá-lo executar. Como que nós vamos acompanhar esse desenvolvimento? As avaliações de desempenho, com as reuniões de avaliação de resultados, os demonstrativos de performance, os KPIs montados, quais ações eles fizeram e ele mesmo cita algumas ações que não deram muito certo e de que maneira ele pode resolver. Ele já chega mostrando como fazer. Bom, é um monstro na vida da gente, né? É verdade, é verdade. Mas tem que ser assim. Você tem que trabalhar esse colaborador, mentorá-lo, depois trabalhar a mentoria, mas tratando dele. O que ele está com essas figuras todas, são número 2. Número 3, ele a ter competência, mas comportamento oscilante, que a gente já falou uma vez passada. Hoje, você está na mão, você tem um verdadeiro talento. Gente, voltamos a qualquer momento quando o assunto for liderança, planejamento estratégico, gestão. Claro que pode haver uma pergunta aí, né? E quando que você refaz? Bom, quando ele cai, esse colaborador altamente desenvolvido, altamente de performance, como é que ele cai? Questões comportamentais. Questões comportamentais que mexem com o brilho da gente, às vezes tira um novo diretor, um novo presidente da organização, né? Ou alguma coisa em casa em que, de repente, a gente não sabe, talvez, tomar um processo decisório mais afinado com a realidade. E aí é comportamento. Quando mexe na competência? Quando você implanta algo novo na empresa. E aí todos passam a receber mentoria.
Manjaram a coisa como fica. Eu só mudo quando ele precisa. Como é que a gente perde esse talento? E é por isso que vale a pena as reuniões constantes, né? Seja home office, seja presencial, mas as reuniões devem ter constantemente, para que você consiga entender de perto atitudes, hábitos, conhecimentos e habilidades dos teus colaboradores. Mais uma vez, um abraço. Tudo de bom para vocês. Vai.